Olá, pessoal! Vamos agora conversar a respeito da decisão 168 de 2013, que aconteceu na Suprema Corte da República Dominicana, em que Juliana de Guispierre ela gostaria de ter a segunda via de sua certidão de nascimento e não conseguiu, tá? Perante o sistema registral dominicano. O fato é que ela precisava apresentar uma documentação a qual ela não tinha. Qual era a documentação? De que seus pais eram estrangeiros legais na República Dominicana. Pois bem, ela não conseguiu comprovar, então ela não conseguiu a sua certidão de nascimento. Dentro da decisão TC 168 de 2013, o Poder Judiciário Dominicano simplesmente falou o seguinte: olha, você não tem direito a essa certidão porque seus pais eles eram estrangeiros em trânsito, e aí então você não poderia obter essa certidão, porque essa expressão entrou em 1929 e ela nasceu em 1966. Logo, ela, como filha de um estrangeiro em trânsito, ela não poderia receber a nacionalidade dominicana, pois seus pais eram ilegais. E aí, a decisão, ela foi mais além. Ela mandou que fossem levantados os dados referentes àquelas pessoas dominicanas que se diziam dominicanas, quando na realidade elas não tinham direito à nacionalidade dominicana. Eis que começou uma chuva de crítica, porque falavam que a República Dominicana estava desnacionalizando pessoas por sua origem racial, por sua origem de nacionalidade, quando na realidade ela não poderia estar fazendo isso. E ela foi extremamente criticada, porque, você está desnacionalizando pessoas porque não poderia, isso é um direito humano, e é um direito humano mesmo, tá? A nacionalidade é um direito humano e não poderia realmente mandar desnacionalizar diversas pessoas, tornando elas apátridas. Pois bem, essa decisão ela foi extremamente criticada e o meu livro ele não fala bem da decisão, mas ele mostra o quão relevante foi essa decisão para descortinar preconceitos e para chamar a todos os países aquela sua própria responsabilidade para com o Haiti. Países como Estados Unidos, Europa, criticaram a República Dominicana excessivamente, falando que ela estava promovendo uma campanha contra os direitos humanos, tornando pessoas fantasmas, porque estavam tirando seus registros e ok. Só que, beleza. A República Dominicana poderia fazer o quê? Poderia considerar a nacionalidade daquelas pessoas devido à teoria da nacionalidade efetiva. Por outro lado, por que os Estados Unidos, ao invés de criticar, não faria a sua parte? Porque eu propus ao final da minha tese, de acordo com a orientação do meu orientador, que fosse falado a respeito por que não um plano Marshall para o Haiti. O plano Marshall aconteceu na Europa, os Estados Unidos doou uma quantia muito alta de dinheiro para a Europa se reconstruir. Claro, esse vídeo ele não é destinado a falar sobre as diferenças entre a Europa e Haiti, que obviamente é bem diferente, sendo que a Europa ela é um país com um histórico democrático muito melhor do que o Haiti, que foi praticamente dominada por ditadores durante toda a vida, e além disso é um país que tem um alto índice de corrupção. Ok. Só que aí a gente vê, o que a França fez? A França cobrou uma fortuna para o Haiti na época da sua independência. Ela veio a devolver esse dinheiro. Agora, outros países, como outros países latino-americanos que fecham as portas para os haitianos, não o Brasil ele não é de fechar as portas para os haitianos, por que não começam a receber os refugiados ambientais? Seria uma outra proposta que eu faço no livro. O refugiado ambiental é aquele que se vê desgraçado na sua vida em seu país por causa de questões como terremotos, calamidades, algo que volta e meia acontece no Haiti e faz com que muitos acabem saindo do país procurando um abrigo em outro. O refugiado ele não está buscando uma condição melhor de vida, ele está buscando sobreviver. Então, por que não aumentar e não recepcionar de vez esse conceito de refugiado ambiental? Seria um outro passo para ajudar o haitiano.
Porque falar, defender a fusão, como já foi defendido, tá? Sugerido a fusão entre Haiti e República Dominicana é um absurdo. São países completamente diferentes. São países que falam línguas diferentes, têm religiões oficiais diferentes. Nunca deu certo, inclusive um dos motivos da raiva do povo dominicano, da mágoa dominicana em relação ao Haiti, foi porque o Haiti foi o único país da América Latina que foi o que? Colonizador de uma colônia aqui na América Latina. Então, quando o Haiti colonizou a atual República Dominicana, né, a antiga República Dominicana, né, não demonstrou o mínimo respeito às tradições locais, quis impor a língua francesa a pessoas que já falavam espanhol há séculos, há muito tempo. Então, tudo isso fez com que a República Dominicana não gostasse do Haiti. Inclusive, falavam, a partir de hoje, todos os haitianos são negros. E o conceito de negro nessa fase não foi um conceito negro cor da pele. Se eu estivesse naquele território, eu seria negra. Se qualquer pessoa, por mais branca que seja, estivesse naquele território, seria negra. Porque ali o aspecto negro não se foi algo relacionado a quê? Ao aspecto racial, mas ao aspecto político. Então, esse motivo fez com que a República Dominicana tivesse essa aversão não ao negro, mas ao haitiano. Quando a República Dominicana fala, e segundo o livro, que fala sobre o racismo na América Latina, do Henry Gates Jr., nesse livro, o que ele fala? Que na República Dominicana, ser negro não tem nada a ver com a cor da pele. Ser negro significa ser haitiano. Então, é isso que eles não querem. Enfim, então, nesse livro eu abordo esse desejo de fusão, esse estímulo à fusão que houve por parte do Haiti e de outros países. Comento sobre a solução que prima pela alteridade, que é a teoria da nacionalidade efetiva. Como o Haiti poderia ajudar seus cidadãos, como, por exemplo, abandonar esse desejo e completar, suplementar as lacunas da Constituição haitiana, que são muitas, no sentido de que quando você coloca uma pessoa que tem um sistema registral muito fraco, colocar tudo na base do critério ius sanguinis, você vai acabar tornando muitas pessoas apátridas. Vai estimular o que? A imigração ilegal, tá? Porque muita gente prefere ter um registro de nascimento falso dominicano do que um registro oficial haitiano. Aqui fala a respeito sobre o dever da sociedade internacional com o Haiti, como, por exemplo, o alargamento do conceito de refugiado para abranger o refugiado ambiental. Também fala a respeito da possibilidade da utilização de um plano Marshall para o Haiti. Isso é a melhor solução? Essas são as melhores soluções? Não, mas são propostas. São propostas que podem vir a ser estudadas para melhorar o desenvolvimento daquele país. Afinal de contas, o direito internacional ele é regido pelo quê? Pela cooperação entre os povos. Então, aqui também, por fim, eu falo sobre a relação da República Dominicana com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. É um livro que é muito bom. Eu realmente, não é porque eu escrevi, eu gostei, mas de fato eu realmente gostei muito. E o meu nível de exigência, para mim, ele é muito elevado. Então, realmente, eu escrevi esse livro aqui, ele foi feito com base em várias visitas a embaixadas, tá? Fui na embaixada haitiana, eu conversei com cônsuls da República Dominicana, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Eu entrei em contato com o Ministério das Relações Exteriores da República Dominicana e, assim, tudo isso levou a eu conseguir concluir essa pesquisa fora as bibliotecas que eu frequentei. Não foram só bibliotecas no Rio de Janeiro, eu fiz pesquisas tanto em São Paulo, em Brasília, e tudo isso levou a esse resultado final que, pelo menos a mim, agradou bastante.